Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Castro Engenharia. Vamos neste sábado aprender sobre como dimensionar bueiros de grota, né? Lembrando que bueiros de grota, de acordo com o DENIT, são aqueles utilizados para fazer a transposição de talvegs, né, de cursos de águas naturais, de um lado da rodovia para outro. E aqui nesse levantamento que fizemos, aqui de acordo com a imagem, temos aqui um riacho, tem aqui um talveg, né, que até então estava sem obra de arte corrente, estava sem bueiro. Fizemos um projeto aqui de estrada, de recuperação dessa estrada, e a fiscalização, de forma correta, exigiu que fossem implantados os bueiros em todos os pontos que houvessem travessia de cursos d'água, que é um dos casos desse ponto aqui. Então, para a gente calcular, para a gente dimensionar, melhor dizendo, um bueiro para esse talveg, temos que fazer primeiramente o levantamento topográfico dessa região, a fim de captar a bacia hidrográfica desse riacho, até chegar aqui na travessia da estrada, que é o chamado de exutório, certo? Então, aqui utilizando o Google Earth, eu consigo aqui identificar onde é que está esse talveg. A estrada passa aqui, juntamente com o ponto de passagem do riacho. Então, eu fui seguindo o curso desse riacho até o ponto em que ele já começa a ter uma declividade já descendente em relação ao riacho. Melhor dizendo aqui, para explicar melhor, eu vou abrir aqui um perfil de elevação. Esse aqui. Vejam que o riacho, ele desce, né? Lá de onde ele começa até a estrada, ele faz um percurso descendente, né? Que é para ele escoar por gravidade. Quando está aqui nesse ponto mais alto, aqui ele muda de declividade e passa a ser descendente. Então, a água que cai após esse ponto aqui não vai fazer parte da bacia de contribuição desse bueiro. Só vai fazer parte dessa contribuição a água de chuva que cai daqui, desse pico, até o ponto onde está o riacho. Então, eu preciso, primeiramente, aqui para calcular esse riacho, da sua área de contribuição. A área de contribuição desse riacho é a área da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica desse riacho até o exutório, que no caso aqui o exutório é como se fosse a foz. É a seção de saída onde eu vou dimensionar o bueiro. Então, aqui se a gente colocar aqui uma visão em perspectiva, a gente consegue observar aqui de um modo assim, claro que impreciso, né? Mas dá para ter uma noção dessa bacia hidrográfica. Aqui a gente consegue delimitar, consegue visualizar os divisores de água, né? Aqui do terreno. Esses pontos mais altos, onde essa mão está percorrendo, delimitam toda essa bacia, onde toda a água que cai aqui nessa área delimitada vai ou infiltrar ou vai escoar até passar aqui no riacho no ponto do riacho que atravessa a estrada, que é o chamado exutório, que é onde vai ser implantado o bueiro. A gente tem o levantamento topográfico aqui de toda essa área, né, que é a bacia, e ela veio para cá, em forma de curva de nível. Eu consigo até visualizar essa bacia aqui em 3 dimensões. Vou dar um Object Viewer. Aqui. Eu consigo perceber aqui esses pontos mais altos aqui, né, que delimitam, o riacho passa aqui no meio, nessa parte mais funda. Então, toda a água que cai daqui desse pico para cá, o lado do riacho,
ou vai infiltrar, ou vai passar aqui na seção de saída, que é o exutório, né? Que é onde a gente vai implantar o bueiro. Então, temos aqui a bacia hidrográfica desse bueiro. Aqui, com o auxílio do próprio Civil 3D, eu consegui fazer a delimitação dessa bacia hidrográfica, né? Através dessa linha aqui verde, que é o limite dessa bacia, ou seja, toda a água de chuva que cair dentro dessa linha que está azul faz parte dessa bacia, a bacia de contribuição para esse bueiro. Então, eu tenho que calcular toda essa precipitação que ocorre dentro dessa bacia. Aqui, com o auxílio do próprio Civil 3D, eu consigo aqui, através das propriedades, determinar a área dessa bacia, lembrando que aqui está em metros quadrados, que eu preciso desse dado em quilômetro quadrado, que convertendo para quilômetros passa a ser 1,021 quilômetros quadrados. Então, eu venho aqui no meu cálculo, anoto aqui a área de contribuição dessa bacia em quilômetros quadrados. O que eu vou precisar agora é do comprimento dessa bacia. O comprimento da bacia vai ser o comprimento do curso d'água, o comprimento do Talweg. Lá de onde ele começa na bacia até o ponto onde vai ser o bueiro. Aqui está dando um comprimento de 2.066 metros, né? Que aí eu coloquei aqui na prancha 2,066 quilômetros. Então, eu venho para cá para o cálculo e anoto aqui os dados, né? 2,07 quilômetros, arredondando para 2 casas decimais. Preciso agora do desnível, do ΔH, que é a diferença da elevação lá onde começa o riacho até onde vai ser o bueiro, aqui nesse ponto. Então, aqui, eu coloquei cotas nessas curvas de nível. Eu consigo observar que a cota mais próxima aqui da onde começa o riacho é essa linha aqui, que ela tem uma elevação de 183 metros. Vejo agora lá no local do bueiro, qual é essa elevação. Aqui, a mais próxima é essa vermelha, que tem 130 metros de elevação. Então, eu faço a diferença, 183 menos 130 metros dá 53 metros, que foi o que eu coloquei aqui nos dados, né, aqui na prancha. Trago esse dado aqui para o cálculo, desnível 53 metros. Preciso agora do coeficiente de runoff, ou deflúvio. Esse coeficiente é a porcentagem do quanto é impermeável a área da bacia. No caso aqui, de acordo com tabelas presentes na literatura desse tema, eu consigo estimar que 40% dessa área é impermeável e 60% é permeável. Ou seja, de toda a chuva que cai aqui nessa bacia, 40% vai escoar e 60% vai infiltrar. Eu estimei aqui, de acordo com essa tabela que eu tirei do livro do Azevedo Neto, que para terrenos que contém prados, campinas, terreno do lado, ou seja, um terreno que tem predominância de vegetações, de areia, né? Áreas mais rurais, pelo menos aqui na região em que eu trabalho, né? Eu posso estimar um coeficiente de runoff de 40% a 65%. Fui pela segurança, né? Estimei 40%. Coloquei aqui, 40%. A gente pode até identificar aqui pela imagem, né, que é uma área que tem muitos terrenos, muita vegetação, né? E que é levemente ondulado, né, de acordo com a declividade média. Então, eu consigo definir aqui com mais segurança um coeficiente de runoff de 40%. Então, 40% vai escoar e 60% da água da chuva vai infiltrar. Tempo de retorno. O tempo de retorno é o período em anos em que a vazão que eu vou calcular vai ser superada uma vez, pelo menos uma vez. Então, eu estou aqui
dizendo que em 20 anos, essa vazão que eu calcular pode ser superada pelo menos uma vez. Também, esse dado, esses 20 anos, ele é retirado da literatura, ele não é chutado. Para bueiros, eu tenho aqui um tempo de recorrência de 20 anos. Jogo aqui no cálculo, nos dados, e agora começo a utilizar as fórmulas da hidrologia. Primeiro, tempo de concentração, que é o período de tempo em horas que uma gota de chuva leva, em média, para chegar até a seção de saída, né, que é o local onde está o bueiro, que eu vou utilizar aqui a fórmula 0,95 vezes o comprimento do Talveg elevado a 3, dividido pelo desnível da bacia, e elevo a 0,385. Calculando, vai dar 0,4763 horas. O segundo passo é calcular a precipitação. A precipitação tem essa fórmula aqui, que ela é mais estranha, né? Mas ela é nada mais, nada menos que o período de recorrência, ou tempo de retorno, no caso 20 anos, elevado a alguns coeficientes, como esse alfa, beta, o A e o B, que são parâmetros também retirados da literatura. A gente consegue encontrar isso facilmente nos sites de busca. E convertendo todos esses valores na fórmula, eu vou ter uma precipitação de 55,4165 milímetros de chuva. Essa daqui é a precipitação que eu calculei para um período de 20 anos. Em seguida, eu calculo a intensidade da chuva, a intensidade média, que vai ser a precipitação dividido pelo tempo de pelo tempo de concentração em horas. No caso, vai ser 55,4165 dividido por 0,4763 horas. Então, eu vou ter uma intensidade de chuva de 116,3479 milímetros por hora. Em seguida, calculo a vazão de projeto. Aqui eu estou utilizando o método racional, que vai ser o coeficiente de runoff vezes a intensidade em milímetros por hora, vezes a área da bacia de contribuição em quilômetros quadrados, e dividir tudo por 3,6. É importante enfatizar aqui que eu só posso utilizar essa fórmula aqui do método racional para áreas de contribuição de até 2 quilômetros quadrados. Se a minha área de contribuição for superior a 2 quilômetros quadrados, eu tenho que aplicar coeficientes de retardo, porque senão o meu cálculo vai ficar superdimensionado. Então, tenho que aplicar alguns coeficientes que vão depender da área de contribuição e também da declividade. Depois a gente vai fazer uma aula sobre aplicação de coeficiente de retardo. Então, calculando aqui a vazão, eu vou ter uma vazão de 13,199 metros cúbicos por segundo. Então, essa que é a vazão de projeto. Essa que é a vazão que passará aqui pelo menos uma vez em um período de 20 anos. Então, eu preciso calcular o meu bueiro para suportar essa vazão. Então, aqui, novamente, no cálculo, eu vou ter que aplicar esses dados aqui, que são dados de projeto, né? São dados que são atribuídos. H sobre D é chamado de tirante. Esse H sobre D igual a 0,82 quer dizer que eu estou dimensionando meu bueiro para que ele nunca fique completamente cheio. Nunca vai ser um regime turbulento, né? Vai ter um espaço livre ali entre a lâmina d'água máxima e a geratriz superior do meu bueiro. Ele nunca vai estar totalmente preenchido de água, estou calculando para isso. E ele só vai estar preenchido 82% do seu diâmetro. Eu vou utilizar bueiros de 1 metro, né? Conforme vai dar no cálculo. Então, no máximo, 82 centímetros do diâmetro vai estar preenchido por água. Rugosidade é um coeficiente que depende do tipo de material. No caso, para bueiros de concreto, a minha rugosidade é de 0,013. Aplico também no cálculo. Vou agora para a cota de montante e a cota de jusante do bueiro, né?
Porque o bueiro tem que ter uma declividade. Ele nunca pode ser plano, ele tem que ter uma declividade, né? Aqui montante, o mais alto, e aqui jusante, o mais baixo. Então, esses dados eu tenho que verificar lá no meu levantamento topográfico. Né? Aqui eu tenho aqui o perfil longitudinal da estrada, aqui o bueiro, né? Ele está na estaca 291 mais 9. Então, eu vejo aqui no perfil, eu vejo aqui a cota do terreno, e nessa cota do terreno, eu vou colocar ele como montante, como cota montante, tiro 20 centímetros para ser o lado mais baixo, né, que é a cota jusante. Em seguida, eu entro com comprimento, eu quero que esse bueiro tenha 7 metros, né, é uma estrada vicinal com 6 metros de largura, a pista de rolamento. Então, logicamente, o bueiro tem que ser maior. Coloquei um comprimento de 7 metros. E a declividade do bueiro, que vai ser a diferença entre o comprimento e a diferença entre a cota montante e a cota jusante, que vai dar 0,0286 metros por metro. Quantidade de bueiros. Isso aqui eu estimo. Eu quero que, se eu quiser que seja um bueiro simples, tubular de concreto, um BSTC, eu vou fazer o cálculo para apenas um tubo. Se eu quiser que seja um BDTC, um bueiro duplo tubular de concreto, eu vou estimar 2 tubos, né, 2 corpos de bueiro. Eu estou estimando aqui 2, para começar. Com isso, eu calculo a vazão por bueiro. A vazão por bueiro vai ser a vazão de projeto que calculamos, esse 13,199 metros cúbicos por segundo, dividido por 2, o que vai dar 6,5995 metros cúbicos por segundo. Com a vazão do bueiro, né, eu calculo agora o diâmetro. Esse diâmetro, eu tenho aqui esse quadro que eu tirei lá do livro do Azevedo Neto, de hidráulica, que para tirantes de 0,82, né, que foi esse que eu adotei aqui no meu cálculo, 0,82, eu vou ter esse seguinte resultado. Para a vazão vezes o coeficiente de rugosidade, dividido pelo diâmetro elevado a 8 sobre 3, vezes a declividade do bueiro elevado a 1 sobre 2, que vai ser igual a 0,31181. Preciso calcular o diâmetro, então eu vou isolar o diâmetro. Quando eu isolo o diâmetro, vai ficar a seguinte fórmula: diâmetro igual a vazão de projeto vezes o coeficiente de rugosidade dividido pela declividade elevado a 1 sobre 2, vezes esse 0,31181 elevado a 3 oitavos, que eu já coloquei essa fórmula aqui no Excel, vai dar um diâmetro igual a 1,00024. Então, eu aproximo para o diâmetro comercial mais próximo, que é de 1 metro. Então, esse diâmetro é o que eu vou utilizar no meu projeto. Eu posso até, inclusive, pegar aqui o próprio bueiro do DENIT, né? Que é um bueiro duplo tubular de concreto de 1 metro, conforme deu o nosso cálculo, 2 tubos de 1 metro. Vou utilizar esse bueiro aqui. Veja só, 2 bocas, né? Com tubos de 1 metro. Então, vou utilizar esse projeto do DENIT. É até bom porque no orçamento eu utilizo o ciclo. E esse bueiro aqui, a composição dele já está no ciclo, então facilita na hora de elaborar o orçamento. Com isso, eu fiz aqui o meu projeto geométrico, né? Eu atribuí aqui na estaca, vai ser um bueiro duplo tubular de concreto, um BDTC de 1 metro, com uma extensão de 7 metros, escosidade igual a 0, né? Porque o curso d'água aqui no local, ele não é esconso, ele não é inclinado, ele é perpendicular ao eixo da estrada, então escosidade igual a 0. Aqui indiquei a estaca e aqui indiquei as coordenadas. E representei aqui esse bueiro, né? Coloquei, inclusive, aqui uma setinha que representa o fluxo d'água, aqui o lado montante, aqui o lado jusante, e aqui no perfil longitudinal também indiquei esses dados. Então, pessoal, bem simples, né? A gente precisa apenas utilizar com atenção
esses dados. Não errar aqui na hora de fazer os cálculos, né, para não dar um bueiro superdimensionado ou subdimensionado, para que possamos calcular um bueiro de acordo com a necessidade do local, né, que assim possa permitir o tráfego, né, das pessoas durante o período chuvoso, que em muitos casos, inclusive, pode até deixar populações isoladas. Então, é muito importante que em todos os projetos de recuperação, de construção de estradas, sejam implantadas as devidas obras de drenagem. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula.